Espero que estejam todos muito bem. Para mim é uma alegria dar essa palestra, ter essa conversa sobre o desenvolvimento do tomismo na Europa e na América a partir do século XIX, a partir da encíclica Aeterni Patris. O tomismo, como se sabe, é muito anterior. O tomismo nasce na sua formulação clássica com Santo Tomás de Aquino, e a escola tomista é a que segue a sua diretriz, mas o próprio tomismo é ele mesmo uma expressão da filosofia perene. O que Santo Tomás fez foi reunir todo o conhecimento filosófico e teológico produzido até então e criar uma síntese, facilitando dessa forma muito o trabalho dos que viriam depois. Sua preocupação não era de originalidade, mas de buscar a verdade e de comunicar a verdade. Por isso se pode dizer até que o tomismo precede Santo Tomás. Mas com tomismo queremos justamente dizer essa síntese tomista, essa formulação clássica de Santo Tomás, que ao longo dos séculos foi sendo cultivada, difundida, explorada e multiplicada por uma série de autores que chegam até o século XXI. A restauração do tomismo, de que aqui vamos falar, é aquele movimento que, a partir de fins do século XIX, surgiu a partir da encíclica Aeterni Patris de Leão XIII. Essa própria encíclica é ela mesma uma manifestação dessa restauração, porém, de toda forma, ela constitui, por seu impacto, o marco dessa renovação. Como veremos, essa renovação já vem desde antes. Na Itália, desde o início do século XIX, uma série de jesuítas reunidos ao redor da revista La Civiltà Católica buscaram, apesar das dificuldades que encontravam dentro da própria Companhia de Jesus, buscaram restaurar a filosofia escolástica na linha de Santo Tomás. E tiveram sucesso quando Monsignor Pecci se tornou Leão XIII. Leão XIII expandiu esse movimento, deu vigor, deu sustentação para que esse movimento se espalhasse por todo o mundo católico. É de 4 de agosto de 1879 a encíclica Aeterni Patris, e ela se dedica justamente à instauração da filosofia cristã tomista nas escolas católicas. A encíclica Aeterni Patris é um marco da renovação tomista no século XIX e também no século XX, porque no século XX ela produziu muitos frutos e continua produzindo no século XXI. Mas a primeira metade do século XX pode ser considerada como uma época de ouro do tomismo, uma época em que a renovação tomista era bastante florescente, não só nas instituições eclesiásticas, mas também nas universidades, nas academias estatais. E o que nessa conversa pretendemos fazer é nada mais que dar alguns nomes, apresentar algumas linhas, introduzir o assunto para aqueles que, querendo estudar a história do tomismo, buscando referências, podem assim localizar-se melhor dentro dessa rica tradição e variada tradição tomista. Digo variada porque, conforme alerta Leonardo Van Acker, filósofo belga radicado no Brasil, ele distinguia 3 linhas principais entre os tomistas. O que ele chamava de tomistas tradicionalistas, aqueles mais apegados à doutrina de Santo Tomás, mais puros, digamos assim, que tinham uma consciência muito firme da radical oposição entre a mentalidade tradicional escolástica e a mentalidade da filosofia moderna. Um segundo grupo, que ele chamava de tomistas restauradores, entre os quais ele se colocava, que consideravam que era possível entender melhor o tomismo, ou, à luz do tomismo, entender melhor certas questões postas pela filosofia moderna e aproveitar alguns conceitos, ou seja, propunham um diálogo.
e uma terceira corrente que ele chama de tomistas reformuladores, que praticamente tentavam reformular o tomismo à luz da filosofia moderna e contemporânea. Nessa breve aula tentaremos nos ater a esses dois primeiros grupos, o que Leonardo Van Acker chamou de tomistas tradicionalistas e que ele chamou de tomistas restauradores. Tudo isso começa na Itália. Na Itália do século XIX surgem as primeiras tentativas de restauração da filosofia tomista, que vão influenciar Monsignor Pecci, o então Monsignor Pecci, e mais tarde frutificar na encíclica Aeterni Patris. Em 1850, os jesuítas de Nápoles fundaram uma revista chamada La Civiltà Cattolica. O primeiro diretor dessa revista, Carlo Maria Curti, esteve um período em Paris, em 1849, e voltou à Itália com o propósito de criar uma nova revista que defendesse aqueles princípios sociais cujo esquecimento, julgava ele, havia causado tantos males à Itália e a toda a Europa. Como sabemos, se vivia aí o auge das ideologias do século XIX, o auge do liberalismo em todas as suas formas, o que fez com que os católicos buscassem soluções para aquele problema social, para aquela situação deplorável que se encontrava a Europa. Julgando muito acertadamente que a vontade segue a razão, que a vontade segue a inteligência, esses tomistas perceberam que era necessário identificar o problema doutrinal daquela situação social, daquela situação econômica e política que se vivia. E uma vez identificando e sanando esse problema racional, esse problema doutrinário, esse problema de inteligência, mais facilmente se poderia identificar o bem e fazer com que as vontades, os movimentos políticos, digamos assim, aderissem ao bem. Por isso a importância de voltar ao estudo de Santo Tomás e, de forma especial, a doutrina clássica da lei natural que esses tomistas da Civiltà Católica buscaram cultivar. O projeto do padre Curti de fazer essa revista foi apresentado a diversos cardeais e ao próprio Papa Pio IX. E o Papa deu o maior apoio, recebeu com entusiasmo, deu um estímulo para que o padre Curti levasse adiante a empreitada. No entanto, dentro da Companhia de Jesus, a situação não era tão fácil. O padre-geral, um holandês, Jan Rotan, ele era conhecido por sua aversão à polêmica. A ele parecia que tratar de temas políticos e sociais minaria a posição da companhia, poderia reacender perseguições. Nesse momento mesmo, havia perseguições acontecendo na Alemanha, em diversas partes. Por isso, ao padre Rotan parecia que melhor era se afastar do tomismo, porque na sua visão esses tomistas eram pessoas que criavam problemas, que contestavam, que criavam mal-estar, que perturbavam a aparência de paz que o padre Rotan pretendia estabelecer na Europa para que a Companhia de Jesus tivesse uma situação mais confortável. Portanto, esses tomistas eram vistos como extremistas, indesejáveis, pessoas complicadas, que ele tentou de toda forma abafar. Contudo, de toda forma, com o apoio do Papa, ficou difícil conter esse grupo. Em 1850, com o apoio financeiro mesmo, pessoal do Papa Pio IX, foi inaugurada La Civiltà Cattolica, que quer dizer a civilização católica, a tradução do nome da revista. Os editores eram todos jesuítas, tomistas. Luigi Taparelli d'Azeglio, que tinha vindo de Palermo, Antonio Bresciani, vinha de Roma, Matteo Liberatore e o próprio Carlo Maria Curti, que já estavam em Nápoles. Da América veio Giovanni Battista Pianciani,
E também, muito importante, foi o padre Serafino Sordi, tomista, que era responsável por um manuscrito que já desde o início do século XIX circulava pelo Colégio Romano, o principal centro de formação dos jesuítas. Apesar dessa homogeneidade tomista na direção da Latividade católica, eles não se apresentaram imediatamente como tomistas, buscaram prudentemente esperar uma situação mais favorável para se apresentar claramente, a posição que eles abraçavam. Essa atitude é bastante compreensível se tem em conta a situação desfavorável deles, os maus olhos com que eles eram vistos dentro da companhia, e a maneira como eles conheceram a filosofia de Santo Tomás, que foi quase clandestina. O que aconteceu, voltando agora um pouco no tempo, a revista foi fundada em 1850. Em 1828, o padre Curtis esteve no Colégio Romano para estudar filosofia e teologia, e se deu conta de que o ensino era uma postura eclética que desagradava não só ele, como muitos dos estudantes jesuítas. No entanto, não havia muito o que fazer, essa era a postura oficial e o tomismo era muito mal visto. O que se arranjou, então, foi que, conversando com o reitor, que era justamente o padre Taparelli d'Azeglio, acertaram de estudar às escondidas a doutrina de Santo Tomás e fizeram circular um manuscrito sobre o tomismo, de autoria justamente do padre Sordi. O padre Taparelli havia aprendido o tomismo do próprio padre Sordi, desculpem, que o aprendeu do cônego Vincenzo Buzzetti, que havia sido, por sua vez, influenciado por um movimento iniciado no final do século XVIII pelo mestre-geral dos dominicanos, um cardeal espanhol, Juan Tomás de Boxadores. O fato é que essa situação clandestina do tomismo era muito desagradável, principalmente não se via bem com ela o próprio reitor, que era o padre Taparelli d'Azeglio. Por isso, o padre Taparelli sugeriu ao padre geral, então, antes do padre Rotin, o padre Luigi Fortis, sugeriu que se oficializasse a posição do tomismo e houvesse uma ordenação dos estudos de acordo com a filosofia aristotélico-tomista. Porém, o padre Sordi faleceu antes mesmo de conseguir resolver essa situação. Ele, antes de poder permitir essa nova estruturação do tomismo, ele faleceu. E o padre geral eleito em seguida, em 1829, foi o padre Rotin, que, como já vimos, tinha uma posição contrária à difusão do tomismo. Por isso, o padre Rotin destituiu o padre Taparelli d'Azeglio do cargo de reitor do Colégio Romano e enviou a Nápoles como provincial. Em Nápoles, o padre Taparelli começou um novo trabalho e buscou reunir tomistas para ali ao redor do Colégio Máximo. O Colégio Máximo também é uma instituição jesuíta, existem diversos colégios máximos nas diversas regiões. E no Colégio Máximo de Nápoles, o padre Taparelli conseguiu novamente reunir professores tomistas. Porém, um pouco depois, já, 1833, o padre Rotin novamente desfez o núcleo e fez com que cada um dos professores fosse para um lugar diferente. O padre Taparelli, por exemplo, foi enviado para a Sicília. Em Nápoles ficou o padre Matteo Liberatore, que terminou seus estudos em 1837 e permaneceu no próprio colégio, e ele manteve o tomismo aprendido no seu grupo originário, mas não manifestava por conta da situação
desfavorável dentro da companhia. Em 1850, por conta da influência direta do Papa, já não era possível deter os tomistas, né? Então eles começaram a revista La Civiltà Católica, foi lançada em Nápoles, mas seguindo a prudência bastante compreensível, não utilizaram uma tática de silêncio, mesma tática de silêncio que o padre Liberatore já vinha seguindo desde muitos anos em Nápoles. Em 1853 faleceu o padre Rotan, foi eleito um novo geral, e La Civiltà Católica claramente se manifestou como tomista e começou uma campanha de fato aberta pela restauração da filosofia de Santo Tomás no ensino eclesiástico. Em Nápoles, esse movimento pela restauração do tomismo conquistou um cônego muito influente, Gaetano Sanseverino, que abandonou a filosofia moderna, o ensino cartesiano e adotou o tomismo. A influência de Sanseverino e a influência da escola de Nápoles foi muito grande, se irradiou por toda a Itália e atingiu também Perugia. Era uma diocese que era governada pelo cardeal Petti, pelo Monsenhor Petti. Monsenhor Petti, em 1859, fundou uma academia tomista em Perugia, com seu irmão Giuseppe Petti e um frade dominicano, Thomas Usiliara, e reformou os estudos teológicos e filosóficos, de modo que os seminaristas fossem formados já desde a filosofia de acordo com a doutrina de Santo Tomás. E entraram em contato com o padre Taparelli, houve ali se criou um círculo de aderentes do tomismo. Monsenhor Petti foi eleito Papa. Leão XIII, assim que foi eleito Papa, continuou já na primeira semana de pontificado, tomou várias medidas a favor do tomismo. Propôs fundar em Roma uma academia que veio a ser a Pontifícia Academia Romana de Santo Tomás. Também, consultando o colégio cardinalício, elevou a púrpura cardinalícia seu irmão, se tornou cardeal Petti, e também o padre Isiliara, que se tornou cardeal Isiliara. Assim, ele passou a ter dois colaboradores muito próximos de formação tomista decidida. Instituiu também cátedras tomistas e impôs aos seminários romanos novos manuais de filosofia inspirados em Santo Tomás. Já na primeira encíclica dele, em 1878, Leão XIII dedicou um parágrafo inteiro à importância do tomismo, e no ano seguinte, como já mencionamos, em maio de 1879, recém-iniciado o segundo ano do pontificado, Leão XIII publicou a encíclica Aeterni Patris. Também promoveu a chamada Comissão Leonina, que até hoje existe e é responsável pela edição crítica das obras de Santo Tomás, e divulgou também, Leão XIII, nessa época, a ideia das universidades católicas, que deveriam ser centros de estudo e difusão do tomismo. Fundou, enfim, a Pontifícia Academia Romana de Santo Tomás. A encíclica Aeterni Patris é facilmente encontrada, recomendo que todos a leiam. Em português se encontra na internet. A revista Acnat publicou uma tradução nova do professor Paulo Faitanin, da UF, e vale muito a pena ler. Todos verão que, como ela mesma já é uma aula de tomismo, trata da relação entre filosofia, razão e fé, a história da filosofia e da teologia, as razões pelas quais Santo Tomás deve ser preferido entre os outros mestres de teologia. Leão XIII, as encíclicas de Leão XIII, todas elas primam pela clareza, pelo didatismo, e Aeterni Patris não é diferente. Ler as encíclicas de Leão XIII é algo que todo católico leigo deve fazer, para ter uma noção muito clara dos deveres, das obrigações, dos direitos do fiel leigo, também das questões de doutrina social, de política, por exemplo, a encíclica Immortale Dei, muito importante, sempre atual,
Muito importante ter esse movimento de formação, buscar em Leão XIII uma voz clara. Leão XIII é muito didático, novamente. E na Aeterni Patris não é diferente. Explica muito bem as razões pelas quais se deve preferir Santo Tomás. E de fato ele foi ouvido. Leão XIII foi ouvido e em todo o mundo católico surgiram iniciativas para a promoção do tomismo. Não só na Europa, também na América e na Ásia e na África também, dentro do que era possível naquele momento, houve iniciativas individuais ou de grupos ou até instituições dedicadas à promoção do tomismo. Na França, que foi a França foi um núcleo muito importante do tomismo no século XX, mas não foi uma das pioneiras. A pioneira foi a Itália e logo depois a Bélgica. Na Bélgica havia uma universidade, a Universidade de Louvain, ou Louvain em francês, ou Leuven em flamengo. Essa universidade foi fundada em 1425, mas em 1824 ela foi restaurada pelos bispos da Bélgica. A Bélgica foi criada como Estado independente em 1830. E ali, aproveitando-se da lei de liberdade de ensino, a Igreja restaurou essa universidade antiga e que existe até hoje. Depois ela foi dividida numa seção francesa, numa seção holandesa, mas existe até hoje e foi um foco fundamental, muito influente na virada do século XIX para o século XX, de irradiação do tomismo, o tomismo da Escola de Louvain, como se diz. Em 1882, se inaugurou nessa universidade uma cátedra de filosofia tomista que foi confiada ao padre Désiré Joseph Mercier. Esse padre foi depois o diretor do Instituto Superior de Filosofia, que foi fundado em 1894. E essas aulas, ele depois se tornou arcebispo em 1906. Em 1907, foi elevado a cardeal. É o famoso cardeal Mercier. As aulas em Louvain eram em francês, não em latim. Isso facilitou bastante a difusão do tomismo para além da formação eclesiástica, porque os filósofos leigos, os estudantes da universidade podiam ali ter contato com o tomismo sem a necessidade do conhecimento prévio do latim, que já nesse momento não era tão difundido fora da formação eclesiástica. Havia, claro, formação em latim, mas uma coisa era ler em latim, conhecer a gramática, e outra coisa completamente diferente é escrever, falar, assistir aulas em latim, coisa que nesse momento estava restrita praticamente às universidades romanas e aos centros, aos seminários, aos centros de formação para eclesiásticos, para os sacerdotes, para aqueles que vinham a ser sacerdotes. De todo modo, essa abertura do cardeal Mercier também se dá no campo doutrinal. Ele formulou o que se chamou realismo crítico ou realismo imediato, que procura de certa forma, compaginar o tomismo, o realismo clássico de Santo Tomás com o kantismo, e como se sabe, tem uma gnosologia bastante particular, pelo seguinte, Santo Tomás e os escolásticos em geral ensinam que nós podemos conhecer as coisas em si, que o nosso conhecimento das coisas é imediato. Nós conhecemos a essência das coisas. Já Kant diz que conhecemos apenas os fenômenos, nunca conhecemos as coisas em si. Falando bastante simplificadamente, o realismo crítico do cardeal Mercier considerava que o conhecimento das coisas é fenomenal, mas que é possível, mediante prova, conhecer as coisas que estão sob os fenômenos. Digamos que era um meio caminho, mas de qualquer forma era um compromisso com Kant, que fez com que os tomistas se dividissem em duas correntes. Uma que aceitou essa conciliação com a doutrina moderna do kantismo e outra que não aceitou.
Lovaina foi muito importante para o tomismo no Brasil, porque já desde o século XIX se tornou um farol, um centro de atração. Nessa época, toda a intelectualidade brasileira, latino-americana, na verdade do mundo inteiro, falava francês, lia francês, e a possibilidade de se formar na Bélgica em tomismo era muito atraente, não era necessário ter um conhecimento do latim tão profundo. E ali na Bélgica se formou um círculo internacional de intelectuais católicos. Diversos movimentos nasceram ali em Portugal, por exemplo, o integralismo lusitano, que não se confunde com o integralismo brasileiro, apesar de ter o mesmo nome, se formou na Bélgica no início do século XX. A mesma coisa aqui no Brasil. O tomismo, o primeiro nome importante dessa renovação tomista foi José Soriano de Souza, um médico que era formado em medicina, professor de direito da Faculdade de Olinda, foi doutor em filosofia por Lovaina, e depois, mais tarde, Alexandre Correia, que traduziu a Suma Teológica para o português, também fez o seu doutorado em filosofia em Lovaina. Tudo isso foi muito importante. A fama de Lovaina foi muito impactante no Brasil. E também uma outra dimensão dessa relação é a vinda, em 1908, de Monsignor Charles Saint-Rôle, esse sacerdote, filósofo, especialista em Kant, veio para o Brasil para ajudar a fundar, na verdade, com os beneditinos de São Paulo, a Faculdade Livre de Ciências e Letras de São Paulo, que ficou conhecida como Faculdade São Bento, primeira faculdade, o primeiro centro superior de ensino de filosofia aberto, fora dos seminários no Brasil. Esse filósofo, o padre Saint-Rôle, escreveu muito também, não só sobre Kant, mas também sobre Aristóteles, sobre o positivismo. Escreveu diversas obras também destinadas ao ensino na Faculdade de São Paulo, na Faculdade de São Bento. E depois retornou a Lovaina, mas em seguida veio um outro professor belga, esse bastante mais novo e que permaneceu no Brasil o resto da sua vida, que é Leonardo Van Acker. Falaremos dele oportunamente. Mas ainda na escola de Lovaina, é importante citar o padre Joseph Maréchal, que é um jesuíta também bastante ligado ao kantismo, que deu origem, junto com também outro sacerdote chamado Pierre Rousselot, professor esse não de Lovaina, mas do Instituto Católico de Paris. A doutrina deles deu origem ao que se chamou tomismo transcendental, que era um tomismo mesclado com o kantismo, com a doutrina de Kant. Eram tomistas kantianos, digamos assim, e que marcaram muito a história do tomismo no século XX. E entre os nomes influenciados por eles está um canadense jesuíta também muito famoso, Bernard Lonergan. Bernard Lonergan teve uma influência que ultrapassou o Canadá, e seu livro Insight, muito conhecido, foi muito lido, e tem, inclusive no Brasil foi estudado, por exemplo, pelo padre Laduzans, Stanislau Laduzans, e pelo padre Ney Afonso de Saer também. Como dizíamos, na França, a renovação do tomismo foi tardia, se comparada com outros países. No entanto, uma vez iniciado o processo, a França se tornou um polo do pensamento tomista. Produziu autores fundamentais, como o padre Garrigou-Lagrange, o cardeal Biot, que colaborou com São Pio X na redação da encíclica contra o modernismo, a encíclica Pascendi, e entre os leigos, Etienne Gilson, Jacques Maritain. Os sacerdotes da Companhia de São Sulpício, na França, foram os pioneiros lá no ensino do tomismo.
Como se sabe, o Seminário de São Sulpício é um centro de formação muito importante na França, e essa sociedade, a Companhia de São Sulpício, tem uma fama muito grande na formação no seu trabalho de formação do clero. Já em 1879, recém-publicada a encíclica Aeterni Patris, a Assembleia Geral dos Sulpicianos já determinava a introdução do ensino escolástico nos seus seminários. No entanto, uma dificuldade que se viu na França foi a extensão do ecletismo, um ecletismo católico, digamos assim, que deixava, de certa forma, um espiritualismo eclético, era um ecletismo aberto à espiritualidade, antipositivista, e que deixava os pensadores católicos, de certa forma, confortáveis dentro de um espectro filosófico bastante amplo, que se limitava basicamente a condenar aquilo que não podia ser aceito dentro da doutrina da Igreja. Essa postura de acomodação, de certa forma, atrasou muito a introdução do thomismo na França. Mas o Instituto Católico, o Instituto Catholique, fundado pelo Monsieur Maurice Lesage de Tréroche-Dust, foi importante porque aí, a partir desse instituto houve uma expansão do thomismo às expensas desse ecletismo espiritualista. Um nome importante dessa renovação, dessa expansão, dessa divulgação, melhor dito, do thomismo, foi um professor do Instituto Catholique, que deu aula lá de 1914 a 1939, até ir para o exílio, Jacques Maritain. Jacques Maritain teve uma formação protestante liberal, mas se converteu por influência de Léon Blois, junto com a sua esposa, de origem judia, Raissa Maritain. Em 1906, Jacques, Raissa e Vera Mansoff, que era irmã de Raissa, receberam batismo, já adultos. Jacques Maritain havia estudado na Universidade de Paris, e na Universidade de Paris foi aluno de Bergson, no Collège de France também, que influenciou bastante. Mas a partir de 1909, depois da sua conversão, passou a estudar mais profundamente a doutrina de Santo Tomás. Durante o período em que esteve no Instituto Católico de Paris, formou muitos alunos, e entre eles um brasileiro do Paraná, o Baldo Pupi. O Baldo Pupi publicou um livro em 1955, Itinerário para a Verdade, pela Agir, e contou com um prefácio de Jacques Maritain, muito prestigioso. Esse prefácio, na época, o Jacques Maritain estava no auge da sua influência mundial. Mas devemos ter em conta que o pensamento de Jacques Maritain tem duas fases depois da sua conversão. A primeira vai até 1936, e a segunda, marcada pela publicação de um livro chamado Humanismo Integral, começa a partir daí. A mudança foi principalmente, digamos, política e jurídica e social. Foi justamente uma mudança na filosofia política e social e jurídica que se deu também muito influenciada pela condenação pontifícia da Action Française. A Action Française era um movimento político francês que, embora não fosse católico, promovia a tradição católica da França. Ele foi condenado pelo Papa Pio XI por supostamente colocar a política acima da religião. Depois, no fim da vida, o líder da Action Française, Charles Maurras, se converteu e foi reabilitado por Pio XII. Mas nesse momento, Pio XI condenou o movimento que, de fato, competia com a ação católica. A ação católica procurava fazer um apostolado entre colocar primeiro a religião e depois a política, e a Action Française fazia justamente o oposto. Jacques Maritain, que participava da Action Française, depois disso teve uma mudança, e essa mudança está plasmada no Humanismo Integral. Ele deixou o nacionalismo integral de Charles Maurras e passou a pregar o
humanismo integral. Dessa primeira fase dele, existem livros como O Antimoderno, A Primazia do Espiritual, O Doutor Angélico, dedicado a Santo Tomás, de 29, né? Antimoderno é de 22, A Primazia do Espiritual é 27, O Doutor Angélico de 29, e um livro muito importante, muito influente, que foi Os Três Reformadores, um livro de 1925, em que Maritain critica Lutero, Descartes e Rousseau, como três formadores da modernidade. Nesse momento, a divulgação ampla da filosofia de Santo Tomás vai junto com uma crítica forte da Revolução Francesa e do pensamento moderno. A partir de 36 isso muda, e ele vai se aproximando cada vez mais de uma admiração à democracia liberal, que antes ele condenava, e junto com isso houve a eclosão da Guerra Civil Espanhola. Como se sabe, a Guerra Civil Espanhola se deu num ambiente de polarização e também de muita perseguição religiosa. Houve muitos mártires durante nos anos anteriores à Guerra Civil Espanhola. E, no entanto, apesar de tudo isso, Maritain, por conta da sua nova linha que havia adotado, ele liderou uma série de intelectuais católicos franceses que se colocaram contra os nacionalistas, contra o alçamento de 18 de julho de 1986. Isso gerou bastante ressentimento entre intelectuais católicos espanhóis que presenciavam a chacina promovida contra sacerdotes e católicos na Espanha dessa época, que consideraram um desserviço à manifestação de Maritain. Maritain viveu muitas vezes, por muitos anos nos Estados Unidos, visitou também diversos países, esteve no Brasil também, onde foi aclamado pelos participantes do Centro Dom Vital. Foi professor da Universidade de Colômbia. De 1940 a 1960 viveu nos Estados Unidos. Inclusive, publicou um livro muito interessante que entre nós foi traduzido por Manuel Bandeira, chamado Reflexões sobre os Estados Unidos. Não é tão fácil de encontrar, mas vale muito a pena. É sociologia bastante interessante. Ele também esteve no Canadá, onde ajudou a fundar e foi professor do Pontifício Instituto de Estudos Medievais, em Toronto. E no final da vida, ele, de certa forma, retornou a uma posição próxima à que tinha no começo da sua trajetória. Ficou viúvo, se tornou religioso, se dedicou à contemplação mística, entrou num convento dos Pequenos Irmãos de Jesus e escreveu em 66 um livro chamado O Camponês da Garona, ou Le Paysan de la Garonne, que suscitou muitos debates. Nesse livro ele critica o modernismo e o progressismo, que nesse momento se estavam espalhando no Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II, que é um tema também bastante complexo, mas vale a pena mencionar a importância que teve Jacques Maritain, a autoridade que ele tinha entre aqueles que participaram do concílio. Gilson, o outro leigo que mencionamos, se dedicou sobretudo à história da filosofia e publicou diversas obras muito conhecidas, como A Filosofia na Idade Média e O Espírito da Filosofia Medieval, um livro de 1932. Junto com Maritain, entrou no debate sobre a filosofia cristã. Muito resumidamente, esse debate se refere a se existe uma filosofia cristã específica ou se uma reta filosofia é universal e serve de base para a boa teologia. Os autores que se negam a usar o rótulo de filosofia cristã, e Gilson e Maritain defendem essa ideia de filosofia cristã, dizem que a filosofia natural, bem feita, livre de ideologias, ela não precisa de um adjetivo cristã para de fato ser cristã, né? Porque se trata de estabelecer os limites entre o natural e o sobrenatural. E o fato é que
Maritain e Gilson foram grandes proponentes da ideia de filosofia cristã e de fato, sua influência marcante em todo o mundo católico levou também a maior divulgação desse termo, né? Que hoje pode passar como algo banal, mas que é um termo que justamente provocou muito debate nos anos 30 sobre a conveniência de usá-lo. Na França também é importante citar a Revue Thomiste, na qual escreveram Sertillanges e também o historiador Pierre Mandonnet, que até hoje funciona. Hoje ela é editada por Serge Thomas Bonino, que é um frade dominicano, membro da Academia Pontifícia de Santo Tomás, um dos fundadores também do Instituto Saint Thomas d'Aquin, em Toulouse, que dá cursos de teologia para leigos, está incorporado à Faculdade de Teologia do Instituto Católico de Toulouse. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, também houve muita divulgação do tomismo. Na Inglaterra, especialmente, deve citar o nome do padre Frederick Copleston, que era um jesuíta que difundiu, tem uma história da filosofia muito famosa e que parte de uma orientação tomista. E, mais recentemente, a questão complexa do chamado tomismo analítico, que ao redor de nomes como John Haldane e Elizabeth Anscombe, John Finnis, trata-se de filósofos que partem da filosofia moderna, partem da filosofia analítica predominante na Inglaterra e chegam a conclusões similares à do tomismo. Então, há muito debate sobre essa corrente e alguns chamam de tomismo analítico. É uma coisa muito particular do mundo intelectual anglo-saxão. Agora, no Brasil e na Argentina, Jacques Maritain teve uma influência muito grande. E também nos Estados Unidos. Tanto Maritain como Chesterton se tornaram, nas primeiras décadas do século XX, até meados do século XX, até 1960, por aí, até a grande crise intelectual que atacou os católicos nesses países, Jacques Maritain e Chesterton foram praticamente os responsáveis pela conversão de uma multidão de pensadores que, lendo as suas obras, voltavam para a fé que, no caso da Argentina e do Brasil, a fé que haviam sido batizados. A influência de Maritain nos Estados Unidos é tão grande que, em 1958, lá foi fundado o Jacques Maritain Center, na Universidade de Notre Dame, em Indiana, tendo como diretor o filósofo Ralph McEnany, que é um especialista em moral e tem uma série de livros que uma posição muito firme tomista. Não se trata de um filósofo analítico, de um tomista analítico, mas de um tomista estrito sensu, que até hoje tem muita influência nos Estados Unidos e que esteve envolvido na Universidade de Notre Dame, onde também foi professor o escocês Alasdair MacIntyre, também muito. Na Argentina, como no Brasil também, o tomismo pode ser considerado o principal movimento filosófico do século XX. No caso da Argentina, a variedade das disciplinas filosóficas tratadas pelos diferentes estudiosos e também o apego estrito à doutrina da Knath, grande parte deles, fazem desse país sul-americano um dos polos mundiais do pensamento tomista. Ainda em 1922, foram criados por jovens universitários católicos de Buenos Aires os cursos de cultura católica, que se propunham oferecer formação cristã, uma formação que não se dava nas universidades públicas, na Universidade de Buenos Aires especialmente. Até 1958, era na Argentina proibido abrir universidades privadas, ou mesmo provinciais ou municipais. Só o Estado Federal podia abrir universidades.
Por isso, os jovens católicos estabeleceram cursos de filosofia, de teologia, de história da igreja e de moral independentes, escolhiam professores que os ministrassem. Um desses jovens, Tomás Darío Casares, mais tarde seria um dos fundadores da Sociedade Tomista Argentina. E foi o líder desse grupo. Publicou diversos livros e fez com que desses cursos de cultura católica, iniciados e liderados por ele, mais tarde se surgisse, assim que passou a ser permitido, a Pontifícia Universidade Católica Argentina. São muitos os nomes dos tomistas argentinos, e aqui só vamos mencionar alguns deles, mas devemos citar o padre Julio Mainviel e também Carlos Alberto Saccheri, que era discípulo do padre Mainviel, e também discípulo de Charles de Coninck, na Universidade de Laval, no Canadá. Eles são de um agustianismo bastante, de um aristotelismo bastante forte, podendo-se até discutir se são propriamente tomistas ou simplesmente aristotélicos. Da mesma forma, Jordan Bruno Renta, tanto Saccheri quanto Renta foram assassinados pela milícia revolucionária na Argentina dos anos 70. Saccheri e Bruno Renta no mesmo ano, 74. Um nome muito importante é o de Alberto Caturelli, cordobês, foi membro honorário da Pontifícia Academia para a Vida, foi professor das universidades de Buenos Aires, de Córdoba e de La Plata, tem uma bibliografia muito extensa, tratou de diversos assuntos e é um nome grande. Junto a ele, não pode ser esquecido Otávio Nicolás de Risi, um sacerdote, que foi provavelmente o maior dos tomistas argentinos. Estudou filosofia na Universidade de Buenos Aires, fez doutorado na Universidade de La Plata, fundou a revista Sapiência, e fundou e foi o primeiro reitor da Pontifícia Universidade Católica Argentina. Escreveu também sobre uma quantidade muito grande de assuntos, e esteve no Brasil em diversas ocasiões e foi o prefaciador de um catecismo que um dos nossos tomistas mais relevantes, José Pedro Galvão de Souza, preparou para os seus filhos. Esse livro, Para Conhecer e Viver as Verdades da Fé, é um livro bastante simples, um catecismo feito em família, mereceu um prefácio de Monsenhor de Risi. No Brasil, já chegando mais perto de nós, como dizemos, o tomismo começou com José Soriano de Souza na Faculdade de Direito de Recife. Ele era doutor pela Universidade de Lovaina, publicou diversos livros, compêndio de filosofia, elementos de filosofia do direito, livros didáticos que contribuíram para a expansão do tomismo no Brasil. Em São Paulo, por outro lado, o Alexandre Correia, o nome que já mencionamos, era professor da Faculdade de São Paulo, da Faculdade de Direito de São Paulo, e foi também professor da Faculdade de São Bento, junto com Leonardo Vanacker, e nesse ambiente também estava José Pedro Galvão de Souza, que mereceria, pela extensão da sua obra, uma aula dedicada somente a ele. O que posso fazer é recomendar a tese de doutorado do professor José Jesus Álvarez Márquez, que foi defendida na Universidade de Córdoba, e foi publicada uma parte dela, é possível encontrar, e também outros escritos dele, que são sobre ele e dele próprio, de Galvão de Souza, são facilmente encontrados na internet. Um grande discípulo de Galvão de Souza é o desembargador Dr. Ricardo Dipp, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que continua a obra de Galvão de Souza hoje em dia, junto com Miguel Ayuso, também um discípulo de Galvão de Souza, que é professor na Espanha, na Pontifícia Universidade Comídias. No Rio de Janeiro, em 1922, no mesmo ano em que na Argentina aqueles jovens começavam os cursos de cultura católica, no Rio de Janeiro foi fundado o Centro Dom Vital, por Jackson de Figueiredo. E esse centro se tornou um espaço de estudo e de difusão do tomismo. Após a morte de Jackson de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima assumiu a presidência, mas a semelhança de Jacques Maritain, Alceu também teve
aí logo depois da sua conversão, dois momentos. Um momento em que ele estava mais ligado aos integralistas, embora nunca tenha participado, e nem devemos considerar que os integralistas eram nazistas, né? Eles se opunham ao nazismo, ao racismo. Se poderia talvez até acusar os integralistas de fascistas, mas entre fascismo e nazismo vai uma diferença brutal, e não é o momento de tratar isso aqui. O importante é que Alceu Amoroso Lima via no integralismo embora ele mesmo não fosse integralista, via uma possibilidade de ação política, combatendo tanto o liberalismo, o capitalismo, como também o comunismo, o coletivismo, e que obviamente era um nacionalismo sem dúvida nenhuma, mas não era um racismo e não era um totalitarismo. Alceu Amoroso Lima, contudo, também mudou de posição com relação à democracia e passou a ser um entusiasta da democracia liberal, fomentou no Brasil a via da democracia cristã. Mas depois do falecimento de Dom Sebastião Leme, do padre Leonel Franca, dois nomes luminosos do pensamento católico e da ação católica no Brasil do século XX, Alceu cada vez mais se distanciou da posição da própria democracia cristã, no sentido e do próprio Maritain, no sentido de se aproximar de autores heterodoxos, como Teilhard de Chardin e outros, de modo que houve no Santo Dom Vital um racha, uma divisão, em que alguns poucos ficaram com Alceu Amoroso Lima e a maioria seguiu Gustavo Corsão, que era um engenheiro agnóstico socialista que se converteu à religião católica, lendo Maritain, lendo Chesterton, e se tornou um grande professor, um tomista bastante conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil, e que liderou a Permanência. Né? A Permanência foi fundada em 1968 por uma série de membros do Centro Dom Vital que estavam descontentes com as posições tomadas por Alceu Amoroso Lima. Naquele momento, a Permanência era uma revista que estava em estreita colaboração com a Hora Presente de São Paulo, e era um centro intelectual. Depois da morte do Corsão, a Permanência mudou de natureza, se tornou mais um núcleo religioso que propriamente um centro intelectual, embora conserve ainda alguns elementos desse passado. De toda forma, os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento do Rio e todos os outros intelectuais que participaram com Corsão no começo da Permanência abandonaram a obra depois de uma série de polêmicas que envolveram Corsão e a adesão dele ao papado no final da vida. Embora, verdade seja dita, Corsão jamais, faleceu em 1978, jamais não chegou sequer a acompanhar o cisma e a excomunhão da Fraternidade de São Pio X, que só se deram 10 anos depois da sua morte. Mas, mais profundo dos tomistas brasileiros, o mais reconhecido na Europa, sequer tratou de assuntos políticos, praticamente. Foi o padre Maurílio Teixeira Leite Penido. Publicou mais de uma dezena de livros, tratam sobretudo de mística, um tema ao qual ele se dedicou ao fim da vida. No começo da sua trajetória intelectual foi um pouco influenciado, sentiu a atração pela filosofia de Bergson, mas já o padre Norberto Del Prado, importante tomista dominicano, iniciou na doutrina de Santo Tomás, e assim ele tomou esse caminho que levou até o fim da vida. O padre Penido se filia à tradição tomista ibérica de João de Santo Tomás, Zeferino Gonçalves, Norberto Del Prado, Santiago Ramírez, Juan Gonçalves Sarinteiro, Francisco Marín Sola, de forma que é um tomismo bastante puro e bastante aberto à mística também.
O padre Penido nasceu em Petrópolis, se formou em letras pela Universidade de Paris em 1913. Aos 19 anos, respondeu à vocação sacerdotal, estudou um período curto na Universidade Gregoriana, depois foi para a Universidade de Friburgo, onde se doutorou em filosofia e depois se doutorou em teologia. Em 1938, voltou para o Brasil definitivamente, deu aulas na Universidade do Distrito Federal, a antiga Universidade do Distrito Federal, e no Instituto Católico de Estudos Superiores, que se converteu na PUC posteriormente. Foi oferecida a ele a Cátedra de Filosofia da PUC, do Rio de Janeiro, mas ele não quis ocupar por preocupações doutrinárias. Entre os nomes do tomismo brasileiro, também devemos citar Alexandre Correia, que foi o tradutor da Suma Teológica para o português, foi professor da Universidade de São Paulo, e que, principalmente nas suas primeiras décadas, tinha uma preocupação também muito grande com as questões políticas e sociais. Tratava, sobretudo, da doutrina clássica do direito natural. Terminando esse breve comentário sobre a história do tomismo desde a encíclica Aeterni Patris na Europa e na América, percebe-se que há muito ainda para estudar, há muito a descobrir, há muitos autores a recuperar também. Mencionamos apenas alguns. O que esperamos é que aqueles que estão assistindo tenham interesse em buscar mais e divulgar mais para aqueles que já sabem, né, a importância de divulgar os autores tomistas e aprofundar nos temas tratados por eles, porque como bem intuíram, como bem explicaram aqueles jesuítas do século XIX, da Atividade Católica, é importante formar bem a inteligência para que a vontade busque o bem, sabendo bem, corra atrás dele, e isso tem um impacto muito grande também para a vida política, para a vida social. Muito obrigado.